da vida em que temos que ter a segurança ao trabalho, a sobrevivência, em que queremos, não é? Aquela correria, não é? O Dharma, o questionarmos se estamos no caminho, se estamos a viver da forma correta, e o termos pessoas que são Dharma para nós, que entram na nossa vida e na realidade estão ali porque eles são Dharma, eles estão ali para nos ajudar. E eu tive a felicidade de ir percebendo essas pessoas ao longo da vida, algumas só percebi mais tarde, e agradeci ao universo porque não tive a oportunidade de lhes agradecer a elas, mas foram Dharma para mim. E temos o Jananakanda, que é o autoconhecimento. Portanto, o yoga também nos fala na mesma linha que Jung falava, sobre deixar esta dependência material e emocional, o estarmos juntos, a viver intensamente, como eu lhe dizia no início, com a família, com as pessoas, mas sem apego. O querermos as coisas boas da vida, que nos são dadas algumas gratuitamente, outras temos que lutar por elas, mas não sermos realmente dependentes disso. E chegarmos ao ponto de querermos contribuir realmente com algo de mais positivo para o mundo, não é? Entrarmos aqui na individuação, na vitória sobre o sofrimento através da prática, seja ela a prática de yoga, seja outra. Para mim, fisicamente, o yoga traz-me isso. Quando eu comecei a tomar mais consciência do processo respiratório, eu comecei a perceber que ia mais longe do que isso. Se me leva, como dizem os Upanishads, que é realmente um bloco enorme de informação, de cânticos, de salmos, de formas de louvar a Deus, se me leva a sentar aos pés do mestre, porque é o que significa, o Upanishad significa sentado ao pé do mestre, pelo menos eu sinto-me bem dessa forma, sinto-me mais próxima daquilo que é o todo, sinto-me mais feliz por estar dessa forma, porque já tentei às vezes desviar-me e não correu bem. Portanto, voltei ao início. Eu nunca segui algo que algumas pessoas seguem, talvez por eu ter vindo de origem católica, cristã, aquilo que é ler os Upanishads, fazer aqueles salmos, fazer aquele percurso através desse guia como forma de chegar ao mestre, como forma de me conectar com o todo. Mas há frases que realmente, como é que eu hei de explicar, têm essa conotação para mim, que eu leio e fazem todo sentido. É aquela história de a mesma coisa dita por outras palavras. Tá? Embora eu não siga aquele caminho dos Upanishads, quando eu leio aquilo toca-me e faz sentido. Podemos passar, Evaldo, por favor. Ok. Continuando com a mesma frase, nós temos aquilo que já falamos há bocadinho, o pranayama, que são as técnicas de respiração, não é? E no pranayama nós temos uma expansão de vitalidade. Porquê? O sopro divino, o ar que entra, o ar que nos estabelece e que elimina a toxicidade, tá? Portanto, praticar a respiração é fundamental. Se ela é praticada com um exercício físico ou se é praticada sentada, claro que vai haver uma diferença. Depende do objetivo que a pessoa tem. Se a pessoa quer fazê-lo de uma forma mais a fundo, vai então fazer movimentos físicos, não é? Aí está, depende da fase da vida que a pessoa está a passar. Eu até posso praticar fisicamente, mas ter um momento do meu dia em que eu faço só as técnicas de pranayama, em que eu me sento, em que eu me resguardo, em que eu decido fazer aquelas técnicas com aquele objetivo, porque há técnicas que efetivamente são para ativar a energia ou são para baixar a energia, no mínimo são para equilibrar. E há esta expansão de vitalidade ao praticar o pranayama. O pratyahara. Temos a abstração e nós também temos na psicologia analítica esta questão da abstração. Eu abstraio-me do passado, eu abstraio-me do futuro, eu vivo o agora e no agora é que eu vou conhecer como é que eu estou, como é que eu me sinto e porque é que eu estou assim. Então esta abstração é uma consequência de um pranayama bem praticado, de uma meditação bem praticada, de um trabalho que nos leva a viver o momento presente,
ou de um hábito que nos leva a consciencializar mais aquilo que é o momento presente. O dharana é a concentração que nós vamos obter fruto de uma boa oxigenação, da libertação da toxicidade, da consciência do momento presente. No tarka nós chegamos ao questionamento contemplativo. Isto acontece às vezes quando as pessoas dizem que tiveram contacto, como nós dizemos na psicologia, com o luminoso, não é? Há aqui uma contemplação. E tudo isso depois deve ter os seus níveis de consciência, depende muito do momento da vida da pessoa, e nós sabemos, como vimos ali atrás, que o yoga, os Vedas, as fases da vida, o entrar no caminho da individuação já nos deixa para trás muita coisa que nos permite, se calhar, dar ênfase, atenção, prioridade a outras, não é? E talvez isso facilite depois este questionamento contemplativo, não é? O samadhi, ou a iluminação, é aquilo que normalmente se divulga quando se quer vender o yoga, não é? Vamos atingir o samadhi, vamos chegar à iluminação. Ok, parece-me que poucas pessoas lá chegaram, não é? Talvez a gente vá tendo assim uns vislumbres, mas que é bom enquanto se tenta lá chegar, é espetacular. Portanto, para mim vale a pena só por tentar chegar lá, só por fazer esse percurso do caminho. E eu lembro-me que houve uma fase que eu queria muito saber se estava no caminho certo, e houve alguém que sabiamente me disse, não interessa o caminho, o que interessa é como percorres o caminho. E mesmo assim ainda bati no meu ego, na minha personalidade, depois tenho que fazer as coisas bem feitas. Até chegar ao ponto de eu passar a senti-las, levou algum tempo. Ou seja, passar a sentir um bocadinho deste vislumbre de contemplar a vida, não é? Contemplar, mais que não seja o ar que estou a respirar e saboreá-lo. Eu costumo usar muito essa o ar que está a respirar. Saborear. Podemos passar, Evaldo. Ok, então nós temos aqui o yoga, a individuação, nós temos na prática da psicoterapia um trecho, mais do que um, mas este é um bocadinho mais conciso, e aqui quando eu digo aprofundar as técnicas novas ou solidificar as conhecidas, a importância da diversidade. Eu tive este questionamento, como eu vos expliquei há pouco, quando conheci o yoga, quando conheci a macrobiótica, e a macrobiótica ajudou muito nesse sentido. Eu acho que isso é importante, o questionarmos, como eu falei há pouco. O conflito inconsciente que afeta o corpo. Quando eu experimento uma coisa nova, o meu corpo vai-me dizer se aquilo é bom para mim ou não, não é? Mas às vezes nós não percepcionamos isso. Às vezes é o inconsciente que nos vai dando outras informações. E como em qualquer caminho, seja ele de yoga, ou seja do que for, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de efetivamente alguém que nos vá orientando. Não adianta só conectarmos através dos Upanishads, ou através de cânticos, ou através de mantras. É bom, é importante ter alguém com quem falar que efetivamente já tenha um pouco mais de experiência do que nós, não é? Será que travou? Parece que sim, né? Você está ouvindo, Mônica? Se estiver ouvindo, tenta sair e entrar novamente. Oi? Pronto. Tudo certinho agora. Onde é que eu me perdi de vocês? Você estava comentando aqui esse slide, né, onde você falava da questão do corpo, que através do corpo você pode ter acesso a um autoconhecimento, né? Sim, exatamente. Pronto, e até onde é que os conflitos inconscientes se manifestam no corpo, não é? Isso. E até onde é que a gente consegue percebê-los? As dores que se manifestam, por exemplo, a doença em si, não é? E eu pratico e aquele sítio, por exemplo, há um sítio do meu corpo que é na zona das costas, entre as omoplatas. Quando eu estou triste,
não há hipótese. Aquilo dói, mas dói tanto. É o chakra do coração ali. Dói tanto. O alívio é enorme quando eu faço determinados exercícios. É enorme, alivia. Mas eu fico mesmo bem quando eu falo sobre o que está ali. Ou seja, o exercício físico permite-me identificar que eu tenho ali um bloqueio, permite-me aliviar, mas não me resolve na totalidade. Eu preciso de respirar para ajudar a diluir essas emoções, no mínimo. E eu preciso de fazer mais alguma coisa para que elas realmente se dissipem. É tal questão de ressignificar o que está ali, não é? Não sei se eu me fiz entender com o que expliquei. Sim, sim. E que eu me lembrei aqui do próprio Jung, né, Mônica? Quando ele estava naquele processo dele, logo após o rompimento que ele teve com Freud, quando ele entra num processo de sofrimento muito grande, né, psíquico, ele comenta na biografia, Memórias e Reflexões, por exemplo, que ele passa a fazer exercícios de yoga para tentar encontrar o seu equilíbrio, a sua paz interior. Ele passa boa parte dos dias, né, praticando yoga, nesse sentido, de a partir do sintoma, a partir do sofrimento, a partir daquela energia que está incomodando, ele conseguir tomar consciência do que estava ali a nível inconsciente incomodando ele. Então, tem muito a ver com isso que você está falando aí. Isso, é. Eu, acima de tudo, costumo partilhar um pouco mais da minha experiência, porque é o que para mim é mais fidedigno, daí eu estar a falar assim, dessa forma. Então, nós temos aqui esta frase: a autoperceção é apenas a perceção de verdadeira natureza. A pessoa que está a buscar a libertação, até pus um A grande de propósito, percebe, sem dúvida, nem erros, a sua verdadeira natureza, pela distinção entre o eterno e o transitório, e deixa de desviar-se do seu estado natural. Faz sentido para vocês isto? Nós já fomos falando agora aqui durante o processo, não é? A nossa natureza, o nosso corpo, a percepção que nós temos, aquilo que permanece, aquilo que reincide, porque o sintoma está sempre lá a dar sinal, não é? E o quão é importante nós voltarmos ao nosso estado natural. E qual é o nosso estado natural? Às vezes eu pergunto-me, qual é o meu estado natural, afinal? Não é? Porque afinal nós fomos crescendo, fomos andando, sempre com emoções a vibrar. Eu chamo o meu estado natural aquilo, o momento em que eu me sinto bem, fisicamente, mentalmente, em que há uma certa harmonia no meu estado. Tá? Podemos mudar, Evaldo, por favor. Acho que o Felipe levantou a mão, Felipe. Sim, Felipe. É só fazer um comentário que me veio a partir dessa frase aqui, dessa tua fala, que, né, o yoga, como é uma filosofia, né, que vem do Oriente, de uma cultura diferente da nossa, né, ocidental, e a gente tem uma característica aqui, né, uma característica ocidental, assim, de sempre buscar um esquema, né, uma forma para facilitar um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento, né? E daí muitas vezes acaba caindo num fundamentalismo, às vezes, né, na prática, inclusive do yoga, né? De fazer as coisas tem que ser feito de determinada forma, o mantra tem que ser feito proferido dessa forma, a alimentação tem que ser restrita, né? E a gente acaba saindo desse caminho de autopercepção, que é o próprio... Acho que a proposta do yoga é justamente isso, né? A autopercepção. Então, eu acho que nesse processo em que a gente importa essa outra cultura, essa outra filosofia, tem de haver uma adaptação, né? Para o nosso contexto, de como a gente enxerga o mundo, para que isso sirva para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa autopercepção, e não como um aprisionamento, né? Que a gente tenha que se tornar um yogi né, da forma tradicional, assim, né? E aí começar
a se vestir de determinada forma, a pintar a testa, né? Como a gente vê que muitas pessoas às vezes caem assim nesse lugar, né? E que não é verdadeiro, né? Olha, Filipe, eu falei um bocadinho sobre isso no início. Eu estou iniciada em Atma Kriya Yoga e a determinada altura foi-me cobrado isso. Porque tu não o fazes, porque tu não vens, porque tu não sei, pronto, ok. E eu afastei-me um pouco até que me aproximei de novo, na medida em que eu pratico aquilo que para mim faz sentido. Eu lembro-me de estar em frente ao guru e ter que me ajoelhar, e para mim isso não teve problema nenhum, porque eu não tenho problema em ajoelhar-me perante alguém que eu considero que tem mais conhecimento do que eu, tudo bem, para mim é um ato normal, de humildade. Isto não quer dizer que eu seja a pessoa mais humilde do mundo, atenção, mas depois haviam determinados rituais que a mim não faziam sentido. Mas eu não questiono o que essas pessoas fazem, entendes? Não questiono, aliás, o próprio guru diz que é uma tradição da Índia e é por isso que ele faz aquelas pinturas e ele coloca todos aqueles adereços, é uma questão cultural. Portanto, muitas vezes, para se continuar a cultura, preservam-se determinados rituais. Não quer dizer que quem os está a praticar não esteja a ser fidedigno ou não esteja a ser sério ou não esteja a ser correto, o que lhe queiras chamar. Sabes que eu tenho esta tendência destas palavras que fazem parte da minha personalidade, portanto cai um bocadinho aqui, mas pronto, que não seja credível, não quer dizer que não seja credível, porque a mensagem, por exemplo, que este guru transmite, o Swami Vishwananda, a mensagem é muito bonita, faz todo sentido a mensagem dele, mas os rituais que eles fazem, eu não sinto essa necessidade de os praticar, porque eu pratico outros com os quais eu me sinto bem, percebes? Então, eu lembro-me que quando eu comecei a praticar Reiki, não que me tivessem dito que o Buda tinha a ver com o Reiki, mas eu sempre achei imensa graça ao Buda, aquela barriguinha do Buda, aquele sorriso maravilhoso dele, eu sempre achei o máximo. Eu não punho o Buda junto com a imagem de Jesus lá em casa, Jesus estava num lado, Buda estava no outro, como se isso fosse um crime, meu Deus, até eu entender que aqueles dois trouxeram a mesma mensagem. Só que em culturas diferentes, não é? Pronto, cada um com a sua importância, tá bom? Mas, então, quem era eu? Eu não conhecia tão a fundo a vida de Buda como eu conhecia a de Jesus, por isso estava, de alguma forma, impregnada com isso, achando que se calhar ele era mais ou o outro era menos. Não tenho que achar que o outro é mais nem menos, o que me interessa é o sumo. E se aquilo faz sentido para mim, eu aplico. Não sei se te respondi, Filipe, mas eu percebo que eu tive essa dificuldade ao longo do tempo. Eu só vou pertencer àquele grupo se eu fizer aquilo. Mas eu não pedi para pertencer ao grupo. Eu gosto de estar no grupo, se me aceitarem dentro dos meus limites. Eu respeito quem está e o que fazem, ok, até onde isso fizer sentido para mim. Tá? Então, se eu tenho que me ajoelhar perante alguém que supostamente, ou que o faz, tem um contacto mais direto com o divino, pelas práticas, pelo karma dele, pela missão dele na Terra, tudo bem, não é? Jesus também foi questionado, Buda também foi questionado, não é? Todas essas pessoas que trouxeram mensagens e que tiveram um impacto mundial foram questionadas, portanto é normal que a gente questione. Depois a relação que a gente cria com essas figuras e o que fazemos no dia-a-dia depende muito de cada um, e depende muito da necessidade que cada um tem de pertencer a um determinado grupo. Eu não sentia necessidade de pertencer àquele grupo especificamente, tá? Algumas práticas que faziam sentido para mim. Então, mantive-me. Eu conheço pessoas que seguiram esse caminho de uma forma assim a 100%. A vida delas é dedicada ao guru, ao guruji. E, portanto, está tudo bem. Está tudo bem. Certo? Tá bom? Vamos passar? Já estamos? Já estamos. Não, Evaldo, acho que ainda é o outro. Isso. A suprema dádiva da vida consciente, não é? Esta consciência, não é, que estamos a falar, não é, Filipe? É a sensação do mistério que a abarca. Porque, por muito que para mim sejam decisões conscientes, continua a ser um mistério para mim, e aquilo que me faz desvendar esse mistério é sentir-me em harmonia com aquilo que eu estiver a fazer, distinguindo ou procurando distinguir se é ego ou se é outra coisa. Se a minha sensação de bem-estar é o meu ego ou se é outra coisa.
observando que se a minha felicidade, o meu bem-estar vem do massajar o ego ou vem do contacto realmente com algo maior, com a sensação de estar a cumprir a minha missão, está bem? Pronto, nós temos aqui esta frase: o yoga é o estado em que cessa a identificação com o estado da mente. Será? Será que a gente consegue desligar o botão? Oh, gente, há pessoas que fazem meditação há 30, 40 anos, puseram lá os elétrodos e têm macacos na mesma lá a pular, têm pensamentos a andar. A gente diminui a quantidade de vezes que os pensamentos ocupam o espaço na nossa cabeça, ocupam o nosso tempo. Mas aí está, como eu disse há bocadinho, o facto de treinarmos, chegar a um ponto em que vai se reduzindo cada vez mais a interferência da mente, também leva à diminuição do efeito do ego, não é? Se nós formos por aquilo que temos estado a aprender, seja no Enneagrama, seja na psicologia analítica, então façamos esse caminho, para o ego diminuir, para a mente ter menos controle sobre nós. Façamos prática de yoga, técnicas de respiração,